Fala, teiosos, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Hoje nós vamos falar sobre opiniões polêmicas. Essa semana, ou melhor, semana passada eu pedi para o pessoal postar lá no meu Instagram da Filosofia da Teia algumas opiniões polêmicas. Então eu peguei essas opiniões e vou discutir um pouco sobre elas, tal, dar a minha opinião sobre a opinião polêmica de vocês. E eu espero que vocês gostem, porque eu achei bem interessante o que vocês colocaram. Então vamos lá. E se você está chegando agora, eu sou o Gustavo, seja muito bem-vindo, deixa o like, comenta se você gostou, compartilhe com algum amigo seu que acha que vai se interessar pelo tema ou pelas opiniões e bora lá. Então vamos lá. Eu escrevi aqui na tela do meu computador e daí eu vou lendo pra vocês, beleza? Porque foi bastante coisa. Então vamos lá. A primeira opinião: Capitão América tem cara de bumbum. Bem, a cara dele, o bumbum dele é a cara da América, então logo o Steve Rogers tem a cara da América. Opinião 2: o rebaixamento do Figueirense. Bah, isso aí não é nem fato, isso aí nem é opinião, né? É fato. Triste apenas. Próximo. Acho legal quem não tira as fotos do ex no feed, mas se fosse a minha atual, ficaria puto. Eu acho que a pessoa quer dizer que se ela mantém as fotos do relacionamento passado, isso é maduro, é legal, assim, só que se fosse com ele, né? Se ele fosse o próximo namorado, ele não ia gostar. Eu pensei assim que, cara, realmente isso é legal, isso aí mostra a maturidade da pessoa, né? Mas realmente é um pouco estranho. Por quê? Apenas porque nós somos e fomos coagidos a querer sempre apagar aquilo que não deu certo, que é considerado um erro, ou que seja quebrado, tipo um relacionamento que terminou. É, a próxima. As pessoas deveriam parar de publicar foto com legenda dizendo como se aceitam e se amam, pois se realmente se amassem, não precisavam ficar se autoconvencendo. Então, é uma coisa que eu percebi, assim, tipo, isso faz tempo, assim, que as pessoas, nem sempre, né, mas as pessoas gostam de ficar com aquele papo assim, ó, nós temos que nos amar mais, temos que nos aceitar mais, mas justamente essas pessoas são as que menos se aceitam, as que menos se amam, e que não querem aceitar o fato de estar quebrada ou quebrado emocionalmente, e que está tudo bem. Tipo, acho que a culpa, uma grande parcela de culpa está nas redes sociais, que elas nos privam de expor, de sentir opiniões, emoções negativas. Opiniões não, né? Sensações negativas, pensamentos negativos, sentimentos negativos. No sentido que você não pode mostrar que tá triste no teu Instagram, que teu dia foi uma merda, que tu brigou com teu namorado, ou que o seu cabelo tá uma droga, e que você tá cheio de espinhas. Tipo, olha que o chifre que tem aqui, né? É, as redes sociais mostram que a gente só tem que mostrar as coisas boas. E o que é pior disso é que a gente cria a necessidade de ter que mostrar alguma coisa. E por essa razão a gente se obriga a colocar um sorriso na cara e ir lá sorrir, tirar foto, postar alguma coisa tipo de valor, assim, positiva, que faz a pessoa assim se esgotar, sabe? Se machucar. Porque ela finge ser uma coisa que não é, tá? E daí, em vez de ela aproveitar o que tá passando, né? Assim, tipo, se permitir sentir aquilo, não, quer ficar ignorando e tal. E assim, tipo, ela se importa mais com a sua imagem digital do que o seu bem-estar mental, assim, real. Pô, é triste pra caramba isso. Próxima. Você não é feia porque não se encaixa nos padrões de beleza, você é só feia mesmo. Eita. Mas sabe que o pior é que não é tão mentira isso? Eu acredito que existam certos padrões naturais de beleza. E eu fico triste por isso, mas eu acho que é verdade. Por exemplo, vamos por 50 mulheres para escolher. Vocês preferem ficar comigo ou com Caio Castro? Mas eu também lhes digo isso agora, principalmente para as mulheres, que é a questão da autoestima em relação à beleza, que em hipótese nenhuma é só sobre beleza, mas parece que as mulheres se importam muito mais do que isso. Quando você tira uma foto do céu, você não consegue captar toda a beleza, a grandiosidade, a magnificência do céu, na verdade. Mas você não culpa o céu por isso, ou não culpa a câmera. Então, por que você culparia quando você tira uma foto e se acha feia, sabe? Você acha mesmo que uma foto pode captar toda a luz que você é, toda a pessoa incrível que você é? Na maioria das vezes, né? Tem gente que não é incrível não e a gente tem que normalizar isso. Então. Falando em feio, já a próxima. Se uma pessoa feia flertar com uma pessoa bonita, é assédio. O contrário é confiança. Essa é polêmica, hein? Mas o que significa assédio? São comportamentos abusivos e humilhantes frequentes, expressos por gestos, palavras e atitudes que prejudicam a integridade física e mental moral da pessoa. Também pode ser considerado cobrança de metas abusivas por parte dos superiores hierárquicos. Isso aí foi que eu li na internet. Então a gente pode ter dois pontos aqui. A frequência. Quantas vezes é o suficiente para se enquadrar como assédio? E o segundo, o que é mais perigoso ainda, é a subjetividade. Tem pessoas que gostam de pegada, de chegar chegando, de alguns xingamentos, né, e alguns gestos. Então, isso não adianta negar. Tem mulheres, né, e homens que gostam, assim, tipo, de gente mais atrevida, por assim dizer. Então a gente entra muito na subjetividade, que pode ocasionar, né, em opiniões como essa.
mas a questão é que a gente tem que sempre seguir com respeito, né, com a pessoa que a gente vai chegar, independente de qualquer coisa. A próxima é: mulheres querem homens gados e preferencialmente ricos. E outra pessoa mandou: tu é gado demais, e sabe por quê? Vai ter algumas perguntas, assim, algumas opiniões que eu vou juntar, porque tem muito a ver, e daí ficou mais fácil, assim, já, tipo, falar meio que junto, sabe? Pra não ficar tão longo o vídeo. É... Bom, se as mulheres querem homens gados, e eu sou gado, então logo as mulheres me querem? Opa, bacana. Embora eu não compactue com a segunda parte, né, preferencialmente rico, porque eu não acho que isso seja verdade. Primeiro, a questão de ser rico. Menos de 1% da população mundial é considerada de fato rica. Então, assim, tipo, então os outros 99% são infelizes porque não tem pessoas ricas, ou tipo, 90% das mulheres não são sexualmente ou mentalmente, né, ou em questão de relacionamentos, assim, satisfeitas, não bate a conta. E, tipo, se tu tivesse que escolher entre uma pessoa, a mesma pessoa, tá? Assim, vamos supor que tu gosta de Maria. Se você pudesse escolher Maria, uma Maria pobre ou uma Maria rica, qual que você escolheria? Olha, provavelmente tu escolheria a Maria rica, né? Porque uma alta condição financeira, cara, é uma coisa agradável, né? E, tipo, e atraente também, de alguma forma. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Mas, eu não acho que ser rico seja um fator determinante, porque quantas mulheres, assim, se casam com homens mais pobres que elas, sabe? Tipo, eu não parei pra pensar, assim, ou pra pesquisar, melhor falando, mas eu acredito que isso tem algum número significativo. Então, assim, o que eu acho que nos falta hoje é homens e mulheres. Eu acho que falta autoestima. A gente tem que ter uma autoestima mais saudável, assim. E se a nossa autoestima for elevada, a gente não vai se contentar com tão pouco ou com qualquer coisa. Então, parte por aí. Próximo, já abordando mais ou menos o mesmo sentido. Mulher no Tinder não quer que mande oi, tudo bem. Daí eu mando uma parada aleatória e ela desfaz match. Cara, manda pra ela assim, ó. Já vi se alguém dando uma cambalhota com uma garrafa de água sem tampa? Olha, se ela ignorar isso, é porque ela não é pra ti, brother. Próxima. Ó, essa aqui é boa. Postar foto de biquíni e não querer ser chamada de gostosa por homem, mas se for pelas amigas, tá de boa. Cara, eu sou da opinião que se você posta alguma coisa na internet, que é uma terra sem lei, todo mundo sabe disso, tem que estar preparado para comentários, julgamentos e todo o resto. É que nem aquela porcaria, assim, do contrato social que ninguém assinou lá atrás, né? Que o Rousseau falou, que a gente assinou, mas a gente não assinou, porque cadê esse documento? E a gente tem que seguir umas regras. E na internet é a mesma coisa. Nós assumimos riscos ao colocar nossos dados pessoais, né? Tipo fotos, na internet, e mulheres, para você, assim, no caso de fotos para as mulheres. Você pode bloquear os comentários, você pode excluir o cara do seu Instagram, você pode deixar o Instagram privado, você pode se privar de tudo isso. Mas a partir do momento que tu faz isso, ainda tem algum cara que tu conhece, que tá no teu Instagram, tá aceito e tal, e comenta isso, cara, não seja hipócrita dizendo assim que você se sente agredida por esse cara que comentou. Porque primeiro tu aceitou o cara ali, e tipo assim, comentar, por exemplo, gostosa, né, que foi o termo que o cara usou, isso não é ofensivo. E se for, isso vale pra tuas amigas também. Assim, ó, mesmo que... e às vezes mulheres, amigas, eu já vi isso, assim, comentam coisas bem piores, sabe? E, tipo, a desculpa usada é que pra uma coisa ser ofensiva e a outra não, é porque a mulher, as amigas ali da mulher não tem conotação sexual, sabe? Mas, tipo, frases genéricas de tipo, gostosa e tal, são só palavras, sabe? Tipo, não, é muito, assim, você se sensibilizar, ou você ficar magoado ou ofendido por uma coisa tão pequena assim, tipo, é muito, é muita fragilidade psíquica, sabe? E, tipo, e as redes sociais, assim, tipo, agora falando mais pros homens. Cara, aconteceu isso uma vez, tipo, a mulher não gostou, tal, para de comentar. E não é, tipo, dando lição de moral em vocês, cara, tipo, não vale a pena, tu vai se estressar. E, tipo, foi só um comentário, entendeu? E, tipo, e as mulheres que se irritam por causa de tão pouco, tá ligado? Que eu tô falando especificamente desse caso, né? Não a questão dos assédios que tem. Mas, assim, tipo, não tem pra quê, sabe? Próxima. Essa aí é duas também. Pronome neutro na língua portuguesa é um lixo. Pronome neutro é coisa de gente retardada. Foram duas opiniões, né? Gente machista e homofóbica. É que assim, ó, o pronome neutro não é uma forma de inclusão, cara. Não é. É uma tentativa pífia de exclusão da individualidade. Assim, ó, me desculpem, mas se alguém fica ofendido ou se sente menosprezado por causa de pronome, cara, assim, ó, vai se tratar, pô. Realmente, assim, tipo, ele me chamou de ela ou de ele. Ah, meu Deus. Cara, mano, isso é doente, cara. Isso é preocupante. Assim, ó. E daí a pessoa quer mais inclusão e por isso tem que ser mudada a língua portuguesa. Beleza, então. Vamos fazer assim, ó. Nós temos poucas pessoas, né, cegas, mas realmente elas são muito importantes e precisam de uma exclusão. Vamos fazer todo mundo começar a ler em braille. O que vocês acham disso? Acho que é uma forma de incluir mais o sexo na sociedade, certo? Se você acha essa uma ideia inviável, cara, é a mesma lógica pro pronome neutro. Simples assim. Próxima opinião, que são separadas em duas. Socialista e comunista de iPhones acho no mínimo idiota. Comunismo e nazismo são a mesma merda. Olha, eu não acho, porque o ser socialista, ele defende uma sociedade livre de desigualdades. Ou seja, ou todos têm iPhone, ou ninguém tem. Então não acho o cara idiota, acho no mínimo incoerente, ou hipócrita. E não, o comunismo e o nazismo não são a mesma coisa, porque o nazismo ele matou 11 milhões de pessoas
E o pessoal entendeu que é errado, né? A gente sabe que o nazismo é errado. Mas o comunismo matou 110 milhões. E tem gente que defende isso ainda. Então, assim, ó, com certeza não é a mesma coisa, porque senão o pessoal teria entendido, não é verdade? Assim, aquela pessoa que condena o nazismo e exalta o comunismo, eu acho assim, que ou é mau caráter ou é canalha. E numa ingenuidade tremenda eu falaria que não, o cara só não entendeu como a coisa funciona. Mas o que eu acho mais perigoso é aquelas pessoas que falam que o comunismo daria certo. Que se ele tivesse no lugar do líder comunista, ele teria feito dar certo. Cara, e assim, eu fico com medo dessas pessoas e eu procuro ficar longe. Porque, tipo, não, só não. Sabe, em nenhum lugar do mundo o socialismo e o comunismo deu certo, pô. Pega Cuba, Coreia do Norte, a China. Tipo, a China é um estado de exceção que, assim, ó, assim, ó, tem um lado bom da China e um lado ruim, né? Especificamente, assim, superficialmente. Que é, assim, ó, ela é a maior economia do mundo hoje, mas isso é, tipo, por causa do seu viés capitalista. Mas, assim, é um dos piores lugares do mundo para se estar hoje, né, como cidadão. E isso são as veias comunistas e socialistas que estão lá. Então, tipo, né? Próxima. Bater em fascista e racista está tudo bem. Essa é uma. Quem errou a facada do mito ficou devendo. Essa é outra. Votei no Bolsonaro e não me arrependo. E servidores públicos são tudo vagabundo. Pior que eu não sei que quem mandou. Cada pessoa. Foram 4 pessoas que mandaram essas coisas. Pior que eu não sei que quem mandou estava zoando ou não. Mas é aquele famoso ódio do bem, né? Quando. Se você odeia Hitler, tá tudo certo. Olha, faz tempo que eu não acompanho o que o presidente fala, assim, por conta de tudo que tem acontecido na minha vida. Mas uma coisa que quando eu acompanhava era assim, que havia muita manipulação do que ele falava, tiravam coisas de contexto, editavam vídeos, faziam parecer ele muito pior do que ele era. E eu não tô falando que ele não seja um babaca ou que ele não fale merda e tal, mas assim, tipo, a mídia, assim, principalmente, transformou o cara num Hitler. E que nem eu falei, tá tudo bem odiar Hitler. É certo, né, pegar e odiar Hitler. Mas eu não sei se ele é tudo isso. E eu votei no Bolsonaro e não me arrependo. Olha, eu não sou nem a favor nem contra, assim, eu esperava, assim, que esse governo fosse um governo decente, e... mas eu não pesquiso, né, para saber se isso está de fato acontecendo ou não. Isso faz de mim um cidadão incompetente, porque, querendo ou não, nós cidadãos que colocamos ele no poder, então, tipo, eu como a maioria de vocês somos incompetentes, e não tô falando, tipo, de eleitor do Bolsonaro, assim, eu tô falando geral, porque, assim, os últimos 16 anos que foi o governo PT também, fomos cidadãos incompetentes, porque eles roubaram pra caralho, fizeram merda pra caralho, então, né? E servidores públicos são tudo vagabundo. Mentira. Eu já tive chefes que vinham trabalhar 2 vezes na semana. E trabalhavam. Não, brincadeira, falando sério, assim, cara, é como em qualquer outro lugar. Eu já trabalhei em vários órgãos públicos e, assim, ó, tem gente que trabalha, que se esforça pra fazer o certo e tem gente que leva nas coxas. Como em qualquer outra empresa privada, por exemplo. A diferença é a estabilidade, né? Mas isso é um assunto pra outra opinião que ninguém deu e que de repente pode até virar um vídeo. Homem que bate em mulher. Ó, isso aqui é boa. Homem que bate em mulher é crime. Mulher que bate em homem é comédia. Eu queria muito, mas muito mesmo dizer que isso é idiotice, mas infelizmente não é. Já fizeram experimentos sociais, teve um vídeo, inclusive, que eu achei que era muito bom, que não era feito no Brasil, não sei se é no Reino Unido, ou é um dos países, tipo, da Europa, se eu não me engano. Que, cara, assim, que era assustador, assim, eles pegaram uma dupla de atores, né, um casal de atores, um homem e uma mulher, e, tipo, eles fizeram ele batendo nela, e, tipo, todo mundo vinha, assim, salvar ela, né, ajudar ela, e quando era o contrário, tipo, todo mundo ficava olhando, rindo, apontando o dedo, gravando, sabe? Cara, é assustador. Eu achei um que é brasileiro, feito pela RTV, se não me engano, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra depois vocês verem, mas, cara, é chocante. E, tipo, é chocante mesmo, porque, sei lá, gente, a gente vê isso no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, o tempo todo de mulheres sendo ovacionadas quando batem no homem, sabe? Tipo, em seus companheiros e tal, assim, é isso aí, botou ordem na casa, coisa e tal, assim, eu vejo isso direto, mano. Como se estivessem se libertando de algo, ou estivessem recuperando algo que foi perdido, sabe? Eu já trabalhei em delegacia e, cara, era muito, muito triste relatos de homens que vinham prestar queixa, sabe? É, e eu percebia que não era mentira o que eles falavam, né? Porque realmente poderia ser mentira, mas assim, ó, não, eu tinha quase certeza que não era mentira pela extrema vergonha que eles tinham em vir falar comigo, sabe? Eu fazia os BOs na época e, cara, assim, ó, eles se sentiam envergonhadíssimos em fazer isso, sabe? É uma coisa assim surreal, porque assim, ó, era visualmente humilhante pra eles isso, sabe? E assim, eles pediam por medidas protetivas e eu friamente eu tinha que manter calma e falar, cara, desculpa, mas medida protetiva pra conseguir agora é só pra mulher, porque a Lei Maria da Penha não serve pra homem. Daí, tipo, as mulheres eles mostrassem braços, o peito, assim, arranhado, machucado, sabe? E, tipo, e esses caras, a extrema maioria deles, assim, que eu lembro, vinham por causa dos filhos, sabe? Porque se preocupavam com os filhos, porque, obviamente, uma mulher que, ou um cara, né, se fosse o caso, assim, quem comete violência doméstica não é uma pessoa normal, é uma pessoa claramente desequilibrada. E, e assim, daí, tipo, daí no caso das mulheres, que ela vai na delegacia da mulher, ela consegue uma medida protetiva contra o cara em questão de horas. E para quem não sabe, o que é medida protetiva? São mecanismos de proteção legal para pessoas que estejam em situação de risco. E, cara, assim, pô, é muito surreal.
Tipo, e a questão do vídeo, né, a que eu falei ali mais cedo, tem um vídeo que eu acho que se não me engano foi a RTV que fez, que fizeram mais vezes do homem, né, do que da mulher. E, cara, e duas coisas assim que eu percebi, assim, tipo, que é o que eu falei já, e a outra coisa é que muitos homens, assim, apartavam a briga, né, quando era o cara que tava chegando na mulher, assim, tipo, agredindo a mulher, e eles tentavam, assim, tipo, coagir o cara a desistir, sabe? Não, tipo, simplesmente a bater e tal. Assim, falou, cara, não, vai pelos meios legais e tal. Mas esses mesmos caras que falavam com o homem, depois eles iam falar com uma câmera, eles falavam assim, não, cara, eles falavam bem assim, ó, não, realmente, assim, a gente tem que tentar acalmar o cara, né, porque se fosse a mulher batendo, tudo bem, porque ela é mais fraca, e o homem, assim, tipo, poder se defender, mas desse jeito não dá, cara. Quando é o homem que bate na mulher, ele tem que ir pelas vias legais. Quando é uma mulher, não. Cara, tipo assim, que sociedade sexista, assim, que idiotice, tá ligado? Mano, eu fico muito puto, assim. E falando em experiências sociais, a próxima opinião que na verdade vem de uma forma de pergunta. O Big Brother Brasil é baixa cultura ou experiência social? Olha, sinceramente, eu acho que é ambos. O Big Brother é claramente uma representação da sociedade em menor escala e num ambiente manipulado e manipulável. É, que prova, assim, o quanto nós, como espectadores, somos facilmente entretíveis e manipuláveis. Nós criamos heróis e vilões onde podemos torcer por eles e odiar as pessoas. E, cara, isso é meio ridículo, assim, sabe? Porque essas pessoas não são heróicas ou vilanescas, elas são pessoas apenas, tipo, que nem você e eu. Então eu acho, assim, que o BBB é uma experiência social pra nossa sociedade, sabe? Não pra aquele grupinho apenas. E assim, ó, assinaram um pay-per-view pra ficar assistindo as pessoas 24 horas por dia, assim, pessoas normais, pessoas que não são nada extraordinárias. E não tô falando, assim, tipo, de forma pejorativa, que são pessoas comuns, né? Tipo, elas não fazem cocô de ouro ou alguma coisa do tipo, não brilham no escuro. É... E assim, ó, essas pessoas que assinam pra assistir 24 horas por dia, cara, eu fico incrível, assim, com como se entender com essas inutilidades, sabe? Que seria no caso da baixa cultura. Eu acho que apesar da imagem dos brothers, né, que estão em jogo, quem é julgado somos nós. Até porque a emissora do Big Brother Brasil está muito mais interessada na audiência, no público, que somos nós, do que nos brothers. Porque eles demoram dias para entregar remédio, para eles dar ajuda psicológica, essas coisas. Eles fazem, tipo, tortura psicológica lá dentro e várias outras coisas. Então, tipo assim, eles não estão nem aí pros caras lá dentro, sabe? Ó, a próxima opinião, que tem bastante coisa. Tem, ó, eu peguei de 5 pessoas, né? Racismo não é só contra negro. Chamar preto de moreno é que é racismo. Não existe apropriação cultural, nem racismo inverso, reverso, porque racismo é racismo e racismo é ponto. E cotas são racistas. Bom, racismo não é só contra negro. Primeiro, né? Vamos separar aqui. É óbvio que não. Racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as etnias. Então, assim, ó, não tem nada falando assim que o racismo é da pessoa branca contra a pessoa negra, algo do tipo. É quando um grupo ou uma pessoa tem valores ou crenças que acha que a sua etnia é superior à outra. Ponto. Acabou. Chamar preto de morena que é racismo. E agora? Eu acho que isso é bem subjetivo, porque tem pessoas que se importam, tem pessoas que não. E assim, ó, também tem a questão do moreno ser a tonalidade de cabelo da pessoa, né? Que se torna um adjetivo assim pra essa pessoa. Então, assim, eu acho bem subjetivo isso, é bem difícil a gente trabalhar bem com isso. E agora? Não existe apropriação cultural nem racismo reverso, porque racismo é racismo, e ponto. Bom, a apropriação cultural existe, mas espera lá. A apropriação cultural é uma tentativa de segregar a cultura dos diversos povos e grupos existentes. É um conceito da antropologia que significa que usar elementos de uma cultura minoritária por outra dominante, e esses podem ser símbolos, costumes, roupas, vestimentas, né, objetos, comportamentos, hábitos, expressões artísticas, etc. Então, assim, ó, mas vamos parar pra pensar agora. Se, por exemplo, uma pessoa negra não pode ser católica, porque ela é negra e, assim, ela não pode usar o símbolo da cruz, por exemplo, né, que é a questão do símbolo, porque ela não é judeu nem cristã, assim, e, tipo assim, ela deveria praticar uma religião africana. Cara, que mentalidade pequena, sabe? Um japonês que não pode usar calça jeans porque a calça jeans foi criada por americanos, que daí seria a vestimenta, sabe? Tipo, cara, não entra na minha cabeça. Ou tipo, uma pessoa branca que não pode usar tranças, ou não pode gostar de hip hop, jazz, rap. Cara, eu acho isso ridículo, sabe? Então, tipo assim, ó, já que a pizza foi criada por italianos, então só os italianos podem comer. Ou o sushi foi criado por japoneses, então só os japas podem comer. Cara, isso aí seria apropriação cultural também. E é por isso que eu acho muito ridículo, entende? E a nossa força, enquanto espécie, está na miscigenação. Ou seja, na mistura das etnias, mistura das coisas. Assim, nós ficamos mais fortes. Isso é comprovado biologicamente. É, deixa eu ver aqui. E assim, ó, qualquer tipo de segregação cultural, social, assim, por conta das suas origens, é ridículo. Cara, pra mim é fato, tá? E por último, cotas são racistas. Hum,
Cotas são racistas. Essa é uma discussão bem polêmica, né? Mas, assim, ó, sinceramente, é muito simples. É, se eu te dar uma cota pelo simples fato de você ter mais melanina do que outra determinada parte da sociedade, eu acho que isso é discriminação racial. Por exemplo, assim, ó, eu falo pra você, olha, você tem muita melanina, então você não precisa competir com o resto, você não precisa estudar para competir com aquela galera lá. Você tem aqui a tua chance aqui, ó, tu vai fazer entre o pessoal da tua melanina, acabou. Show? Daí tu vai ter uma chance melhor. Assim, ó, tu tem muita melanina. Aposto que tu não conseguiu estudar, né? Tu teve que trabalhar em vez disso. Toma aqui uma chance, ó, porque é pra se igualar aquele pessoal que não tem tanta melanina. É fogo. Então, tipo, cara, é assim, ó, isso é ridículo. O que eu sou a favor, que daí não é eu tô saindo um pouquinho da opinião que foi dada, né? É a favor das cotas sociais, questão econômica. Assim, ó, dar chances iguais para competir com alguém que não teve chance de estudar igualmente com aqueles que tiveram a oportunidade de estudar. Porque teve gente que é pobre que não pode ter o luxo de só estudar, tem que estudar e trabalhar. Daí, realmente, essas pessoas sim precisam de cotas assim, para se igualar na oportunidade de chegar numa faculdade, por exemplo. Mas não pela simples questão, assim, do tom da pele. Assim, ó, desculpa. Mas daí, assim, ó, às vezes a pessoa fala, mas a gente precisa, tá, por causa da conta da escravidão, que deixou a gente atrasado. Cara, atrasado em que sentido? Assim, ó, porque se você falar que é atrasado no sentido psicológico ou mental, desculpa, você tá sendo preconceituoso com o pessoal que tem mais melanina. Assim, se falar econômico, beleza, daí você vai entrar na questão da cota social, né, que é pra economia. Então, assim, ó, eu acho que esse assunto desse jeito tá encerrado. Vamos ver aqui o próximo. Opinião. Raiva desses vitimistas que se fazem de coitadinho. A militância e o politicamente incorreto viraram moda. Militantes são todos uns doentes. A sociedade está fardada de pessoas que levantam bandeiras que não acreditam e nem seguem apenas para serem aceitas em sociedade. O primeiro, raiva desses vitimistas que se fazem de coitadinhos. Pleonasmo ferrado, né? Porque os vitimistas são os caras que se fazem de coitadinhos. E sabe o que não me faz acreditar nessa história, assim, de vitimismo, assim? Além dos relatos que eu vejo na internet, assim, de pessoas, assim, que lutaram para chegar longe, é que eu tenho amigos, assim, ó, que poderiam sentar e chorar, sabe? E desistir de tudo e falar, assim, que a vida é uma droga e que não vale a pena viver, e deu. E, cara, mas não, sabe? Essas pessoas lutam diariamente para dar uma vida melhor, um futuro melhor para seus filhos, para eles mesmos. Eles trabalham de dia e vão estudar à noite, sabe? Tipo assim, ó, eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas como amigos. E o meu pai, sabe? O meu pai, ele veio de uma família desequilibrada, ele não teve pai. Ele teve uma mãe, assim, bem perturbada mesmo. E, assim, tipo, e pobre. Então, assim, ele conseguiu, assim, tudo que a gente, que eu e minha família temos hoje é fruto do trabalho dele, sabe? Então, eu não acredito nesse papo de vitimismo. Não mesmo. A militância e o politicamente incorreto viraram moda. Hum, Bom, se a gente for parar pra pensar, é meio óbvio. Hoje em dia, se nós formos ver, eles querem te obrigar a abraçar uma causa. É, eu acho ridícula aquela frase, por exemplo, assim, ó, não basta não basta não ser fascista, você tem que ser antifascista. Assim, daí é basicamente falar, olha, não adianta você não ser um ditador, você tem que ser contra os ditadores. E se essa frase significasse isso mesmo, se parasse por aí, seria ok, bacana, né? Mas assim, ó, quem escolhe quem é ditador? Porque eu já vi chamarem pessoas de fascistas simplesmente pelo fato de falarem algo que as pessoas não concordam, que um grupo determinado não concorda, ou por falar obviedades, coisas que são cientificamente comprovadas ou biologicamente comprovadas. Então, sabe, a cultura do cancelamento é isso, entende? E mostra o quão perigoso é isso. E isso não tem nada a ver com o paradoxo da intolerância do Karl Popper. Que se vocês quiserem um vídeo que eu fale sobre isso, mais explicadinho, eu poderia falar tranquilamente num vídeo só. Militantes são todos doentes. Olha, quando eu falo militantes, eu já penso naquelas pessoas mais fanáticas, assim, aquelas que algumas pessoas falaram que tinham no BBB, né? Porque eu não assisto, realmente não gosto. E daí realmente parece que é um problema nisso, né? Mas assim, ó, se a militude é uma parada radical, assim, nada em excesso é bom. Então por isso mesmo já é ruim. A sociedade está fardada de pessoas que levantam bandeiras, que não acreditam nem seguem apenas para serem aceitas na sociedade. Olha, eu acredito nisso também.
Mas não apenas como... Eu não vejo isso apenas como uma falha de caráter, mas uma necessidade humana, porque nós precisamos estar incluídos. E nas redes sociais, você parece estar à deriva, assim, se não compartilhar dos mesmos propósitos e crenças dominantes que os outros. Assim, tipo, já falavam, né, um ditado antigo, assim, ó, ninguém é uma ilha. Então, realmente, assim, ó, eu discordo dessas pessoas, assim, que não pensam por si só, mas eu também não julgo, porque eu entendo que é uma necessidade humana. Agora, uma mais leve. Sopa não é janta. Olha, eu sou obrigado a concordar, porque eu só tomo sopa quando eu tô doente. Ah, essa aqui é boa. Estudante de direito são todos babacas. Olha, eu sou estudante de direito, hein? Pô, precisava falar isso pra mim. Não, brincadeira. Mas eu acho que, assim, ó, qualquer um que se ache melhor que o outro é babaca. Infelizmente, no nosso curso, na prática jurídica, afloram muitos deles. Mas também aparecem muitas pessoas maravilhosas, humildes, coerentes, cheias de vontade de aprender e de fazer o bem. Eu acho que eu não faço parte de nenhum desses grupos aí. Mas esse aqui é super importante. Não quero ser mãe, mas tenho medo de ser julgado. E daí é dividido em duas que tem outra parada assim semelhante com a mãe. Auxílio maternidade é responsabilidade da empresa ou da puerpera, né? Da grávida? Bom, a primeira pergunta, a primeira opinião é assim, ó, nem todo mundo tem o dom da maternidade, da paternidade. Eu acho que tem gente que não nasceu para ser pai ou mãe. E, cara, isso tá tudo bem. Não tenha medo de ser julgado por causa disso, sabe? Seria muito pior, e eu te falo com toda certeza, assim, seria muito pior se você fosse alguém que tivesse um filho, fosse uma mãe e fosse uma péssima mãe e uma pessoa infeliz por não querer essa criança. Porque seriam no mínimo duas pessoas infelizes, você e a criança, sabe? Eu sou alguém que eu quero muito ser pai algum dia. Então, assim, estranhamente, eu entendo sua decisão de não querer ser, porque isso é uma escolha. Assim, a gente tem que escolher, assim, não pode ser simplesmente uma consequência de um ato sexual, sabe? E a segunda pergunta eu achei muito interessante, cara, que é o auxílio maternidade é responsabilidade da empresa ou da puerpera? Né? Juridicamente é óbvio, né? Nós temos a resposta óbvia, escrachada, e mesmo quem não é do direito já tem uma noção da resposta. Que em termos salariais e empregatícios é uma responsabilidade da empresa. Mas se a gente olhar pela perspectiva de livre mercado, uma perspectiva moral, sociológica, não fica tão óbvio assim. Porque assim, ó, a empresa te obrigou a engravidar? É claro que não. Então, por que a empresa deveria lhe pagar esse auxílio se não há realização do trabalho, a obrigação trabalhista que você, por contrato, assinou, que deveria existir, sabe? É, e ainda, por que a empresa tem que arranjar meios ou substitutos para te cobrir se não é a obrigação dela, entende? Era a sua obrigação realizar aquele trabalho. E o simples fato de você estar grávida, assim, e ter a criança, faz você, assim, ser afastada e ainda receber por isso, sabe? O desamparo, né, obviamente é algo terrível, e a criança humana, o nascimento dela é uma coisa incrível, uma fonte de alegria, mas essa é uma excelente pergunta polêmica. A próxima aqui também é boa, que tem umas questões jurídicas. Direitos humanos para humanos direitos e diminuição da maioridade penal. Eu acho que segundo o cara quis a minha opinião, só. É... Uma vez eu falei brincando pro meu professor de direitos humanos, né, essa frase, direitos humanos para humanos direitos, ele quase caiu duro, quase teve um piripaque. É... Eu acredito que todo ser humano deve ser tratado justamente. Há um mínimo de justiça que deve ser resguardado, assim, acima de tudo, para que o objetivo da pena e da prisão sejam justificados e comprovados. Grande parte do meu TCC, inclusive, foi a respeito sobre isso, sabe? Então, assim, ó, como um homem católico e um estudante de direito, eu digo assim, ó, quem julga é Deus, mas nós fazemos a justiça do homem. E como tal, ela pode ser falha, mas ela deve ser digna. Por quê? Para que no fim não haja dois criminosos. E a diminuição da maioridade penal. Pera só um pouquinho que tá começando a chover forte que eu vou fechar a janela. Foi ali fechar. Então, questão da diminuição da maioridade penal. Tem um polêmico também. Mas assim, ó, uma criança ela não percebe toda a complexidade que envolve o crime e o criminoso, sabe? As entidades criminosas. Uma criança é uma ferramenta a ser moldada. E ela pode ter o molde de um cidadão de bem, um cidadão ordinário ou extraordinário, mas pode ser moldada também para seguir outros propósitos. Assim, quando uma criança nasce numa favela, por exemplo, sob a sua perspectiva, sob a sua ótica, ela não consegue entender, normalmente, que aquele ser humano que lhe dá água, abrigo, alimento, luz, é um bandido, é um criminoso. Não, ele vê aquilo como uma coisa heróica. O cara tá lutando contra aquele sistema opressor que assim, não lhes dá nada.
E Cidade de Deus é um filme que mostra muito isso, sabe? Isso aí é um filme bem interessante. Na minha opinião, diminuir a maioridade penal só fará que crianças que são incentivadas ou condicionadas ao mundo criminoso a virem para esse mundo mais cedo, a entrarem nesse mundo mais cedo. Pois os criminosos usam suas idades como blindagem, simplesmente. Isso aumentaria a população carcerária. E hoje os presídios e penitenciárias são a escola do crime. Eles saem de lá como criminosos comuns, fracos, vamos dizer assim, e saem de lá tipo, escolarizados, super fortes, assim, especializados em crimes, sabe? Eu não vejo essa diminuição como solução nem a curto prazo. E certamente não trata da doença que a gente chama de criminalidade. E sabe, falando aqui rapidamente, a questão tipo, de dar, né, dar as coisas, que também entra em várias outras questões assim, que foram faladas ao longo do vídeo e que vão ser faladas um pouco mais adiante. Mas a questão assim que, cara, ninguém tem a obrigação de dar nada pra nós. Nós temos que ir à luta e buscar e conquistar. Falando bem rapidamente sobre isso, né? Mas é difícil entender isso. E é difícil, assim, as pessoas acomodadas, principalmente, quererem isso, sabe? Querer lutar pelo seu. Próxima opinião. Mamilos são polêmicos. Cara, essa é uma convenção social que eu nunca entendi muito bem, admito. Mas principalmente porque mamilos femininos são polêmicos. Homens aparecem sem camisa direto, assim, tipo, e é tranquilo, pelo menos em comparação à mulher. E outra, eu já vi mulheres postando, né, gurias postando fotos seminuas, só com risco, né, dos mamilos, ou apagando os mamilos, e por conta de não aparecer os mamilos, não tiveram suas fotos retiradas, ou as fotos não ofenderam as diretrizes, né, das redes sociais. Eu acho isso estranho de todo jeito, sabe? Porque é, nada contra, né? Quem mostra, assim, quem tira esse tipo de foto, posta e tal. Mas, assim, se é uma exposição do corpo humano que é o problema, por que o mamilo em si que é o problema, entendeu? Assim, tipo, eu já parei pra pensar sobre isso. E uma outra coisa que eu acho estranha, assim, que entra quase na mesma linha de raciocínio, é a diferença entre biquíni e sutiã. Porque um causa vergonha e o outro não, de ser visto, né, publicamente. Mas não são essencialmente a mesma coisa? Próxima pergunta. Eu não gosto dos filmes do Woody Allen. Olha, eu vi um filme dele, que é O Meia-Noite em Paris, e ele conseguiu estragar uma história de viagem no tempo. Cara, isso é impressionante, porque conseguir estragar uma história de viagem no tempo é uma tarefa muito difícil. Até o filme mais tosco sobre viagem no tempo normalmente é incrível de alguma maneira, mas ele conseguiu estragar esse filme e deixar um filme monótono, enfadonho, entediante. Cara, fico de cara. Fico de cara. A próxima opinião. Cachorro gordo é negligência e maus tratos, mas ser humano é escolha e pauta de aceitação. No começo eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso, mas eu fui pesquisar e essa é uma opinião superficial, né? Assim, tipo, embora tenha coisas mais profundas nele, mas eu finalmente acho que entendi o que você quis dizer. Pois há inúmeras pessoas fazendo pesquisas e postando sobre como devemos cuidar da alimentação dos nossos animais para tirá-los eles do sobrepeso e obesidade, né? Tratando isso como uma doença, mas houve uma queda desses relatos, dessa explanação, quando se trata de pessoas, como se tivéssemos que apenas aceitar essa condição de obesidade. E aceitar no sentido de dizer que, olha, tá tudo bem, pois assim, tipo, você tem que aceitar o teu corpo como ele é. Só que nesse sentido, tá errado. Porque assim, ó, ser gordo é uma questão estética. Agora, ser obeso é uma questão de saúde. Obesidade mata. É uma das maiores causas de mortalidade mundial, a obesidade. Então, assim, ó, a gente não pode romantizar a obesidade. Eu acho que foi isso que ela quis dizer e eu concordo se for isso. Agora uma polêmica mesmo. Já estamos chegando no final, pessoal. Calma, segure firme, respire. Feminista não entende nada de mulher. E outra, não existe feminismo. Quem escreveu isso, assim, ó, provavelmente assistiu demais Luiz Felipe Pondé, né? Então, essa frase fica estranha de ser ouvida, principalmente fora de contexto. E eu acho que dentro do contexto é bem válida a frase. Porque o sentido é mais ou menos o seguinte, que o feminismo tem minado muito dos jogos sexuais, do convívio de relação, principalmente entre homem e mulher, porque se foi criado muitas regras que privam a mulher e o casal de fazerem muitas coisas e agir do jeito que ela quer, assim, por meio de manipulação mental, por assim dizer. Então, assim, ó, e quando isso é dito, tipo, o feminismo não tem nada de mulher, ou que as feministas estão deixando as mulheres mais presas sobre certos aspectos, as feministas ficam ultrajadas, assim, tipo, mas é verdade. Quando uma mulher quer ser dona de casa, ou quer ser conservadora, ela é chicoteada, ela é ultrajada, ela é humilhada, amordaçada nas redes sociais, pelo movimento que diz ser a favor das mulheres, que luta pelo direito das mulheres. Eu vejo isso nesse sentido, sabe? E também existe, a partir do feminismo, uma tentativa de demonizar o homem, de transformar o cavalheirismo em sexismo e deturpar toda a composição social do que é o masculino, como se for homem fosse algo ruim.
E se você que tá ouvindo isso acha isso um absurdo, lembra do caso do Fiuk, cara. Que ele, assim, ó, que ele fez um curso de cultura social e logo depois estava se desculpando por ser homem, sabe? Qual que é o problema em ser homem? Me explica. Vai dizer assim ó, que o homem é pecaminoso e a mulher é santa? Que doideira, sabe? E nenhuma mulher heterossexual vai querer um cara que se desculpe pelo que ele é. É patético. Não tem outra palavra pra isso, sabe? E a questão, não existe feminismo. É verdade. Não existe. Assim, ó, não há livro sobre o feminismo, não há estudos explicando as problemáticas e as raízes do feminismo. Então, e eu fui pesquisar, pior que fui pesquisar. E assim, toda vez assim, eu escrevia feminismo, assim, ó, você quis dizer feminismo? E ironicamente é isso mesmo que quer dizer. É, o que as pessoas chamam de feminismo nada mais é que um artifício para jogar as militantes radicais, que fazem parte do feminismo e de outros movimentos, né, para debaixo do tapete. E é muito fácil quando alguém pergunta, por exemplo, esse caso das mulheres do BBB, que vocês que acompanham devem saber de quem eu, assim, devem imaginar, devem brotar na cabeça de vocês uma imagem de quem e o que fez, né, quando fala disso. Daí eu falo assim, ó, isso é o feminismo? Não parece tão legal, né? Daí elas falam, não, elas são feministas, elas não representam o nosso grupo. E é sempre essa mesma história. Toda vez que um grupo de pessoas ou alguma pessoa que diz estar dentro desse movimento social, que diz que luta por essas causas, mas que faz algo que é assim que é chocante, que assim tipo algo assim que perturbador, vamos colocar assim, eles falam não, isso aí é extremista. Isso aí não é com nós, não tá no nosso grupo. É que nem assim, ó, tipo, pegar assim, no nazismo, pegar assim, pega lá os socialistas, olha, pegar lá o pessoal do governo, né, alemão da época, e assim, tipo, estão matando judeu, estão xingando judeu, falando que judeu tem que morrer e tal. E daí alguém pergunta, cara, mas vocês são a favor dessa violência extrema? Não, não, que lá são os nazistas. A gente aqui é do grupo nacionalista aqui, nós somos de boa, mas que lá que é ruim, que é o extremista. É a mesma coisa, sabe? E isso quando esses grupos sociais não tentam defender as atitudes extremas da pessoa, que eu vejo acontecendo, ou passando pano, ou assim, tendo delírio e esquecendo o que a pessoa fez. Então, pessoal, tá quase acabando, tá? Agora vamos para as duas últimas, que foram eu mesmo que escolhi. Assim, uma que me veio à cabeça e a outra que eu li num lugar, que eu ouvi numa palestra, na verdade, cara, que é sensacional. Mas tá. Poucas coisas são mais discriminatórias e preconceituosas que o amor romântico. E aí? Que, Gustavo? Hã? Como assim? Então eu te pergunto, você que não sacou assim na hora ou você não percebeu, você amaria qualquer um? Você consegue amar qualquer um? Você namoraria qualquer um? É óbvio que não. É óbvio que não. Ninguém, você, eu, todos nós temos termos contratuais que nós colocamos na nossa cabeça que julgamos serem imprescindíveis para a obtenção de um relacionamento. A pessoa tem que ser X ou Y, ela tem que ter bom papo, ser divertida, inteligente, engraçada e tal, 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 e várias outras características que você pode pôr, né? E, cara, isso é preconceituoso pra caramba. Porque você não tá dando a chance pra aquele cara que não é engraçado ou aquela garota que não sabe conversar. E isso é incrível, sabe? Porque no sentido que nós somos preconceituosos e discriminatórios com o assunto A, mas intolerantes ao preconceito e à discriminação em relação ao assunto B, essa nossa falha humana, essa nossa imperfeição e essa nossa pequenez que nos permite essa fascinante dicotomia controversa, cara, nos torna seres extremamente interessantes, sabe? Não é à toa que em toda representação cinematográfica os seres alienígenas, né, ou os seres divinos nos olham com ou aversão ou com curiosidade, porque nós somos criaturas extremamente interessantes e desprezíveis ao mesmo tempo, sabe? É muito, cara, isso é demais, pô. E a última, assim, que, cara, é assim, ó, é muito massa, pô. Eu não sou uma couve-flor. Tá, Gustavo, tu não é uma couve-flor. Que polêmico. Tu é um idiota, né? Cara, Sartre falou uma vez, numa reunião, numa palestra, alguma coisa assim. Eu não sou uma couve-flor. E quando ele propõe que ele não é uma couve-flor, nesse caso, essa reflexão se faz em todos os níveis. Para um imbecil absoluto, claro que você não é uma couve-flor, ou que eu não sou uma couve-flor, ou que ele não era uma couve-flor.
Mas o que ele quis dizer é que uma couve-flor, tal como o resto da natureza, só poderia ser o que é. A existência de um couve-flor é determinada pela essência das couve-flores. É que é aquela questão que o Clóvis fala nos seus vídeos, assim, que o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e o couve-flor é o couve-flor, serve ali pra, assim, tipo, pra ser comido, basicamente. Ele faz a sua função. E então, assim, ó, em outras palavras, o couve-flor ele não delibera a própria existência. A couve-flor não escolhe a própria vida. A couve-flor só é o que poderia ser. Então, quando ele fala que não é uma couve-flor, ou melhor, quando ele caracteriza o homem, é justamente o fato de existir para depois ser. Cara, isso é sensacional, gente, assim, ó. Portanto, não há nada a dizer de um homem, né, ou sobre o homem, e quando eu falo homem, eu falo humanidade, obviamente, antes de existir. Ele existe para ser depois. O caminho da vida se faz vivendo. A definição do professor se faz lecionando. Não há nada antes disso. O valor do professor é o entendimento do aluno. O do dentista, a da saúde bucal. A do médico, a vida do paciente. A do advogado, a liberdade do seu cliente. Então nós não somos couve-flores, nós não somos vegetais, nós podemos evoluir infinitamente e assim o devemos fazer, ser sempre melhores do que ontem, buscar mais do que conseguimos ontem. Isso que é filosofia, galera, é não se entupir de maconha e ficar brisando. Filosofia é refletir sobre as possibilidades da vida, as suas consequências, as suas direções, é buscar respostas para as coisas que não podem ser respondidas, é ver que o valor da pergunta vale muito mais que o preço da resposta, porque no final das contas são as perguntas que movem o mundo, e sempre foi assim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, foi um vídeo bem diferente, mas eu me diverti fazendo. Ao mesmo tempo foi fácil e difícil, porque eu tive que é, ler, pensar sobre, né, refletir algumas coisas. Eu queria ter um embasamento um pouco melhor para falar sobre, então eu fui pesquisar. Cara, mas foi muito bacana, então deixa o like se você gostou, compartilha com algum amigo se você achou que tem alguma coisa nesse vídeo que valeu a pena. E é isso, tchau, bom final de semana.